Olá, amigo prevencionista, bem-vindos ao meu canal, seu espaço para aprender e discutir tudo sobre segurança do trabalho. Hoje nós iniciamos uma série comentando a NR6. Então nós vamos explorar nessa série, juntos, os principais pontos dessa norma da NR6 que fala sobre os equipamentos de proteção individual. Essa norma que é tão importante no nosso dia a dia. E nesse estudo, nesse Comentando NR6, nós veremos exemplos práticos para facilitar também a aplicação dessa norma no seu dia a dia. E antes de começar essa série de vídeos comentando a NR6, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, né, para que você seja notificado quando eu postar novos vídeos. E se você gostou do vídeo, né, já deixa ali o seu like para fortalecer ainda mais o meu trabalho e o nosso canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar. Hoje nós vamos estudar aqui os itens iniciais, né, os primeiros itens da NR6, né, um pouquinho da definição, né, de EPI, de EPI conjugado. Nós veremos também o objetivo da norma, tá? Então vamos iniciar, pessoal. Vocês já estão vendo aí, a NR6, a norma que fala sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Então nós vamos passar pelos principais itens da norma, né? Inclusive pelos itens que eu acredito mais importantes, acho que não no vídeo de hoje, né? No vídeo de hoje é importante para definir ali o que é EPI, para vocês olharem o anexo 1 da NR6, mas nós veremos também as obrigações das empresas, obrigações dos trabalhadores perante ali os EPIs, tá? 6.1.1, objetivo. Então, o objetivo desta norma regulamentadora NR é estabelecer os requisitos para aprovação, comercialização, fornecimento e utilização do EPI, né? Então, nós vemos aqui, pessoal, que a NR6 tem como objetivo estabelecer requisitos para diversas áreas, não só requisitos ali para o uso do EPI dentro da empresa. Então você tem requisito para aprovação do que é o EPI, para comercialização dos EPIs, para o fornecimento e para a utilização. Então isso é importante, pessoal, é fundamental que a gente tenha isso na norma para garantir que os equipamentos sejam eficazes, sejam seguros em toda a sua cadeia ali, pessoal, de distribuição, fornecimento, na utilização, para proteger os trabalhadores dos riscos ocupacionais que estarão lá na ponta, né? Então, um exemplo, pense, pessoal, né, em uma fábrica, uma área industrial, onde os trabalhadores manipulam ali produtos químicos. Eles vão utilizar luvas específicas para proteção contra agentes químicos. Então, não é qualquer luva que ele vai utilizar uma luva aprovada para o risco na qual ele está exposto. E essa aprovação está em um CA, que é o certificado de aprovação. Inclusive, nós vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Então, isso garante que a empresa está cumprindo a norma, né, e que os trabalhadores estão protegidos, né, contra essas substâncias perigosas, né? Então, esse item vai reforçar que os EPIs é parte integrante do sistema de segurança, né? Então, a NR6, pessoal, ela vai estar alinhada com outras normas, como a NR1, né, que priorizam as medidas de controle coletivo, mas que também pode, né, exigir que a gente forneça o EPI para o trabalhador de forma temporária, né, ou enquanto, né, a gente estiver adotando ali as medidas que façam a eliminação do risco. Então, o EPI ele é parte integrante do processo de gerenciamento do risco. Por isso, você precisa ter uma norma bem abrangente, né? Então, assim, né, o EPI ele deve ser utilizado quando essas medidas não forem suficientes ou viáveis. Então, ele é uma medida importante, né? Ele é uma medida temporária, que infelizmente algumas empresas acabam deixando ele de forma permanente, né? Mas ele é uma medida temporária e faz parte desse processo de gerenciamento, né? Então tá a importância desse item. Campo de aplicação agora, pessoal, 6.2.1. Então, as disposições da SNR se aplicam às organizações que adquiram EPI, aos trabalhadores que os utilizam, assim como os fabricantes e importadores
de EPI. Então a gente pode ver aqui, pessoal, que a NR6 vai se aplicar a toda a cadeia de produção, fornecimento e utilização dos EPIs, como eu já até comentei com vocês. Então, fabricantes, importadores, as empresas que compram os EPIs, até os trabalhadores que utilizam, né, são impactados de alguma forma por essa norma, tá? Seguindo aqui, pessoal, vocês vejam que eu estou pulando alguns itens, né, que são mais voltados ali para os fabricantes, né? Então, para nós que estaremos ali implementando esses EPIs para proteger os trabalhadores, esses itens acabam não tendo muita relevância para nós, tá? Então, vamos lá. Próximo item 6.3.1. Então, para os fins de aplicação desta NR, considera-se EPI o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho, conforme previsto no anexo 1. Então, de acordo com a NR6, pessoal, o EPI ele é um dispositivo ou um produto de uso individual, fabricado para oferecer a proteção contra os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho. Então, veja que ele é de uso individual porque ele só protege um trabalhador, pessoal. Né? Existe uma. Já ouvi existe uma dúvida, eu já ouvi alguns questionamentos sobre isso. Se eu tenho ali, por exemplo, um EPI que é de uso coletivo, então mais de um trabalhador utiliza esse EPI, ele ainda é um EPI ou ele é um EPC? Pessoal, ele sempre vai ser um EPI, porque ele é um dispositivo ou um produto de uso individual, ou seja, só uma pessoa vai utilizar, só um trabalhador, né, sei lá, vai ser de uma forma protegido, né, só um trabalhador vai ter o resultado do uso daquela proteção. Então, por isso ele é um EPI, mesmo que seja de uso coletivo, tá? Aqui faz referência ao anexo 1, pessoal. Eu vou avançar lá até o anexo 1, né, porque ele é importante. Então, anexo 1, lista de equipamentos de proteção individual. Então, todos os EPIs com CA, né, são EPIs que fazem parte dessa lista. Se for necessário, por exemplo, algum EPI, né, que não está nessa lista, ele não consegue ter CA. Né? E vou dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos, pessoal, vamos imaginar um trabalhador exposto ali à umidade. Né? Por exemplo, um motociclista, né, pilotando ali a moto no tempo de chuva. Então tá chovendo, tá molhando o motociclista e ele precisa usar uma proteção contra esse risco de umidade. Então a capa que ele utilizava para precipitação pluviométrica, para proteção do corpo inteiro, né, não tinha aqui. Por isso não tinha CA. Mesmo a capa de chuva sendo um EPI, né, sendo ali um equipamento de proteção para o motociclista, mas eu não tinha CA. Então foi incluído aqui nessa relação, né, a capa de chuva, a calça para chuva, né, dei o exemplo do motociclista aqui, mas pode ser usado para outras atividades também. Então, para o EPI ter CA, ele precisa, né, estar nessa relação, tá? Então aqui a gente tem EPI para proteção da cabeça, EPI para proteção dos olhos e face, EPI para proteção auditiva, EPI para proteção respiratória, com todos os tipos, né, de EPRs, de equipamento de proteção respiratória, EPI para proteção do tronco, EPI para proteção dos membros superiores. Olha aqui, pessoal, só voltando aqui a proteção do tronco, a gente tem aqui, que eu comentei com vocês, né, vestimento para proteção contra umidade de precipitação pluviométrica, né? Então pode ser aplicável para um motociclista, às vezes por um trabalhador que fica ali a céu aberto. Então tem aqui agora nós temos, né, essa proteção. Esse EPI, colete à prova de balas, né, também considerado um EPI, entrou aqui no anexo 1. Nós temos EPI para proteção dos membros superiores, EPI para proteção dos membros inferiores e EPI para proteção do corpo inteiro, tá? Então, pessoal, é importante, né, conhecer esse anexo 1, porque ele é quem vai trazer ali a relação dos equipamentos, né? E a partir desses equipamentos que estão listados aí no anexo 1, é que a gente consegue, né, obter o CA, o certificado de aprovação do EPI, tá? Vamos para o próximo item. Então, entende-se como equipamento conjugado de proteção individual a todo aquele utilizado pelo trabalhador,
composto por vários dispositivos que o fabricante tenha conjugado contra um ou mais riscos ocupacionais existentes no local de trabalho. Então, por exemplo, aquele capacete de segurança com o protetor auditivo acoplado ali, né? Então, ele é um EPI conjugado. Então, você vai ter um conjunto capacete mais protetor auditivo. Cinto de segurança, você vai ter ali o cinturão mais o talabarte. Então, esses EPIs conjugados, eles vão combinar dispositivos para proteger múltiplos riscos simultaneamente, né? É importante isso, pessoal, porque muitas vezes os EPIs são colocados por conjunto. O CA é colocado por conjunto. Então, você vai ter um CA para o conjunto, e aquele conjunto não pode ser desfeito. Você não pode pegar, né, por exemplo, o cinturão de uma marca e o talabarte de outra marca. Né, com isso, você não tem mais ali o CA do conjunto. Então, a gente precisa sempre ter atenção nisso, tá? Inclusive, verificar nos equipamentos, né, a referência do produto e verificar se bate lá no certificado de aprovação do EPI, tá bom? Quando a gente tem essa questão aqui dos EPIs conjugados, tá? Então, isso é muito comum, né? Por exemplo, numa usina de processamento químico. Então, o trabalhador ele pode utilizar ali, né, um macacão de proteção química com máscara de respiração integrada. Então, esse equipamento conjugado vai proteger contra os respingos químicos, o contato do agente químico na pele e também contra a inalação, né, do aerodispersóide ou dos vapores ali, ou dos vapores tóxicos que você pode ter nessa exposição, tá bom? Então, seguindo, pessoal, item 6.4.1, comercialização e utilização. Então, o EPI de fabricação nacional ou importado só pode ser posto à venda ou utilizado com a indicação do CA, expedido pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança do trabalho, que é o Ministério do Trabalho, né? Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente. Então, olha só, pessoal, o EPI de fabricação nacional importado, então até importado, aquele que foi feito, né, foi feito fora do Brasil, entrou no mercado nacional, o fabricante ou o importador, ele precisa submeter esse equipamento em um teste em laboratório credenciado pelo Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho precisa emitir o CA desse EPI. Então ele entra no país, né, com o CA gravado no equipamento. Então, pessoal, só pode ser posto à venda ou utilizado com CA. Atenção se você recebe visitas aí na sua empresa de pessoas de fora do Brasil. Então, se eles vêm com os equipamentos deles sem CA, para nós é como se ele não estivesse utilizando nada, tá bom? Então, fica ligado nisso, tem que ter CA. Então, o EPI só pode ser comercializado ou utilizado se tiver CA, certificado de aprovação e o CA válido. Lembrando que o certificado de aprovação ele é emitido após o equipamento ter sido submetido a testes em laboratório, né, em cima das normas que são aplicáveis para aquele tipo de proteção. Então, emite-se um laudo nesse laboratório e com o laudo o fabricante ou o importador entra com o pedido do CA no Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, pessoal. Uma empresa adquire botas de segurança para os seus funcionários, calçados de segurança. Então, antes da compra, ela verifica se esses calçados têm CA válido. Então, isso garante que eles foram testados, aprovados para proteger contra os riscos previstos, né, no seu ambiente de trabalho. Um exemplo, já que a gente está falando de calçado. Se eu tenho, por exemplo, risco de perfuração nos pés, né, e nesse exemplo aqui, essa empresa que vai fornecer ali os calçados de segurança, tipo botinas, para os seus trabalhadores, ela tem que verificar se eu tenho CA aprovado para proteção contra a perfuração, né, na sola ali do calçado. Então, se o calçado ele foi testado e aprovado para isso. Se eu tenho risco de queda de materiais, eu preciso verificar se eu tenho no calçado biqueira de segurança, ou seja, se ele é aprovado para queda de materiais, tá bom? Queda de objetos. Então, é importante, né, ficar atento nisso, pessoal. Se eu tenho CA e se esse CA tem as aprovações para os riscos na qual esse trabalhador está exposto. Então, o CA é uma garantia de que o EPI atende às normas técnicas, né? O CA também vai trazer informações importantes como validade, especificações do equipamento,
né? Então é sim, extremamente importante consultar o CA. Nós teremos uma aula aqui nessa série de vídeos, né? Para falar do certificado de aprovação também, tá bom, pessoal? Então, nós finalizamos aqui esse nosso vídeo. Eu acho que ficou até um pouquinho mais longo aí do que eu imaginava, né? Mas, enfim, a gente acaba se empolgando um pouquinho aqui, vai falando um pouco a mais, um pouco mais, né, do que é esperado, mas eu espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? Gostaria de pedir para você deixar os seus comentários, nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, né, para os próximos vídeos dessa série comentando o NR6, tá? E não se esqueça, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe também com os colegas prevencionistas. E se você ainda não é inscrito, né, se inscreva no canal para acompanhar todos os conteúdos que estão por vir, pessoal. Então, muito obrigado pela companhia, paz e bem a todos e até o próximo vídeo.